Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler um trecho lindíssimo da Bíblia nessa manhã, que vai do versículo 8 até o versículo 20. Lucas, no capítulo 2, do verso 8 até o verso 20. Caso você esteja sem a sua Bíblia aí, de papel ou no seu telefone, você pode acompanhar a leitura do texto que será projetado nessa TV aqui atrás de mim. Sei que sou grande, estou na frente da TV, então você que lute para acompanhar a leitura. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 8. Assim diz esse relato maravilhoso do Evangelho. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Vamos orar? Senhor, o relato do texto fala de tanta glória, glória contemplada, glória percebida, glória que faz o coração adorar. O que nós te pedimos é que nesse domingo nos seja concedida por obra do teu Espírito Santo a graça de contemplarmos a tua glória, Jesus, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós oramos com expectativas em teu nome santo. Amém. Natal, né, gente? Você certamente deve se lembrar quando a árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas era montada. Aliás, ela ganhou certa vez o prêmio de maior árvore flutuante do mundo, 64 metros de altura. Você deve lembrar quando o movimento na cidade mudava, porque ao redor dos 7,5 km da Lagoa Rodrigo de Freitas, as pessoas ficavam ali espalhadas para ver o show das luzes daquela árvore lindíssima, que ficou inclusive alguns anos sem ser montada, e esse ano voltou a ser colocada lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas num modo mais compacto, metade do tamanho anterior, 32 metros apenas de altura, mas eu tenho certeza que mais uma vez, num cartão postal da cidade, um dos pontos turísticos mais cheios nessa época, pessoas vendo as luzes de Natal ali da árvore. Se você tem um pouco de preguiça de ir na Zona Sul, você passa ali na Avenida das Américas, no Barra Shopping, vê ali também aquela grande árvore iluminada, fazendo um espetáculo de luzes também. Em Niterói, eu me lembro, era uma tradição, eu não sei se ainda é feito, mas era uma tradição de muitos anos, que um coral se apresentasse perto do Natal, na porta do Teatro Municipal, que era lindamente decorado e iluminado, e um coral de muitas vozes, com uma roupa bonita, cantavam canções que falavam sobre Jesus e o nascimento do Salvador. Também em Niterói, alguns anos atrás, na minha adolescência pelo menos, quando a gente não tinha tanta preocupação com racionamento de energia, a orla da Praia de Caraí
tinha os condomínios competindo, literalmente competindo, porque havia prêmio em dinheiro, para saber qual prédio fazia a decoração de Natal e a iluminação da fachada mais bonita. E você passava pela orla da praia de Icaraí, em Niterói, e você via então assim, um prédio mais bonito que o outro, mais aceso que o outro, mais iluminado do que o outro. A gente tenta fazer algo também assim na nossa casa, não é? A gente prepara uma decoração especial, a gente ilumina de modo diferente. Você veio para um culto de Natal e a gente tem decoração, luz. E eu acredito que o pano de fundo para tudo isso, o pano de fundo que motiva há tanto tempo festas tão marcadas por esse show de som e de luzes, é justamente esse texto que nós lemos hoje aqui. Acho que o motivo que impulsiona a entender o Natal ou associar o Natal com festa de som e de muita luz é esse texto que nos fala do anúncio que um anjo fez para homens simples do campo, pastores de ovelhas, que cuidavam de seu rebanho durante uma noite comum nas planícies ao redor da cidade de Belém. Porque na noite que Jesus nasceu, algo espetacular aconteceu, como nós acabamos de ler. Primeiro, você leu comigo o relato de que um anjo aparece. E você deve admitir comigo que não é lá coisa muito comum um anjo aparecer. Eu sei que você pode, de repente, dizer que alguém na sua vida foi como um anjo, né? Você pode cantar para alguém, né, uma música mais romântica, dizendo que aquela pessoa é como um anjo. Mas ver um anjo dos céus não é uma experiência muito comum. E aqueles homens tiveram essa experiência, e o texto diz que aquele anjo estava cercado pela glória de Deus. Olha que coisa interessante. A Bíblia não está dizendo que o anjo era um ser glorioso nele mesmo. A Bíblia não está dizendo que do anjo irradiava glória. A Bíblia está dizendo que quando aquele anjo aparece, os pastores veem juntamente com o anjo a glória do próprio Deus. O texto diz que a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, dos pastores, naquela noite comum em Belém. Depois de anunciar o nascimento de Jesus, que a gente vai olhar com mais calma já já, esses pastores ainda contemplam bem diante dos olhos deles aquilo que o texto descreve como sendo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus. Faz um exercício imaginativo comigo, por favor. Imagine que você é esse pastor de ovelhas. Imagine que não deve ser lá uma coisa muito emocionante todas as noites você apacentar um rebanho de ovelhas no campo. Não deve ser uma coisa muito agitada, deve ser um trabalho mais monótono. E de repente, numa noite comum, com absolutamente nada sendo esperado por você e pelos seus companheiros apacentando as ovelhas, um anjo aparece. Mas junto com esse mensageiro celestial, meio que a noite se torna dia, porque uma glória brilha e tudo fica iluminado no meio daquele campo que você está cuidando das ovelhas. E se essa experiência por si só já não fosse incrível, de repente, por detrás do anjo, você começa a perceber que se junta uma multidão de seres celestiais e eles cantam. Os caras assistiram a primeira cantata de Natal da história. Ali, admirados. É claro que tanta glória, tanta luz e tanto som, numa noite que tinha tudo para ser apenas mais uma noite monótona como todas as anteriores, gerou neles pavor e assombro. Porque a gente lê o texto, e eu não sei se você já assistiu, por exemplo, em igreja, se você tem uma caminhada mais antiga em igreja como eu tenho, e eu já participei de peça de Natal em igreja, também já participei de cantata de Natal em igreja. Você deve lembrar que quando essa cena é dramatizada num especial de Natal de muitas igrejas por aí, esses pastores, eles são
eles parecem monótonos cuidando das ovelhas no campo, mas eles continuam monótonos depois que eles veem o anjo. Já viu a dramatização dos atores amadores das nossas igrejas muitas vezes? Porque quando vira-se ali para dizer assim, o texto fala, né, que eles viram uns para os outros e dizem, vamos até Belém, vamos até lá, ver isso tudo que acabou de nos ser anunciado. Né? E aí eu lembro de uma peça que eu participei na igreja, um querido irmão representava um desses pastores, ele já faleceu, o Jalter. O Gustavo está aqui, deve lembrar muito bem disso. E, de repente, a cena era muito curiosa. O Jalter, ele tinha um salão de cabeleireiro em Niterói. Ele era cabeleireiro e tinha um salão, ele era dono de um salão. Uma pessoa muito querida, baixinho, assim. E aí, vestido como pastor, segurando o cajado aqui do pastor. E aí, eu era o anjo. Ai, Jesus. E aí, ok. E aí tem o anúncio, tem aquela coisa toda, e aí vem a resposta, né? Os pastores vão começar a conversar, e aí o Jalter, que é o pastor, vira para os outros dois. Alex Batata era um deles, e tinha mais um que eu não lembro agora quem era. Ele vira e fala assim, vamos até lá para ver tudo isso que a gente acabou de ouvir? Eu falei, gente, é quase assim, vamos tomar um sundae do McDonald's agora, depois do almoço? Era uma coisa meio... O texto vai dizer que os caras ficaram apavorados, em pânico, tão assustados que o anjo teve que acalmá-los. Você viu o texto no verso 10, olha o que ele diz. O anjo diz para eles, não tenham medo. Eu não sei se eles tentaram correr para algum lado, mas não tinha para onde correr. A gente corre, mas as ovelhas se perdem, então é melhor a gente ficar, vão morrer com as ovelhas. A gente não sabe, mas eles ficaram apavorados, porque eles nunca tinham visto algo semelhante. E aí o anjo fala para eles, não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês e que são para todo o povo. Porque a notícia que ele tinha para dar é descrita como uma notícia de grande alegria. Leia o verso 11 comigo. Hoje, na cidade de Davi, Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não tenham medo, porque a notícia é boa. Não fiquem apavorados, porque eu não me manifesto aqui para anunciar um julgamento de Deus sobre vocês. Eu trago uma boa nova de grande alegria. Por que era grande alegria? Porque era o anúncio do Salvador chegando. Porque era alegre para eles e é alegre para nós. Porque todo ser humano de qualquer época e cultura, anseia por um Salvador de algum tipo. Todos nós ansiamos por um Salvador de algum tipo. Nós procuramos alguém ou alguma coisa que resolva os nossos problemas. Nós procuramos por uma solução salvadora ou por alguém salvador que nos ajude diante de uma situação muito difícil ao ponto de nós olharmos para aquele problema e dizer, ele já não mais existe, passou, foi solucionado, não me oprime mais, não é mais problema, já não é, fui salvo dele. Todos nós procuramos por um salvador que alivie a nossa dor, seja alguém, seja alguma coisa, sobre quem ou sobre o que nós depositamos toda a esperança para que a vida já não doa mais. Essa dor pode ser física, pode ser uma tormenta no seu corpo, você não aguenta mais sofrer com tanta dor. É o dente, né, Sérgio? Recebi uma mensagem do Sérgio essa semana, tarde da noite, pastor, tem algum dentista na igreja? Falei, a coisa é séria. E você fica, não tem recesso, não tem nada, onde tiver, você vai atrás do dentista para solucionar a sua dor. Dor de dente é terrível. Dor de ouvido, exatamente. Então é aquela dor incômoda que angustia você. E o que você mais quer? Um Salvador que traga alívio para aquela dor. Não é verdade? Nós queremos um Salvador que nos faça chegar àquele objetivo mais difícil de alcançar do que qualquer outro objetivo da vida. A felicidade. Nós queremos que alguém nos leve à felicidade. Nós queremos que algo nos traga a felicidade. E as
Opções de salvação para a felicidade podem ser diversas. Pode ser o amor romântico. Você quer conhecer alguém que traga para a sua vida, pelo caminho do amor, tanto sentido que você diga, ao lado dele, ao lado dela, eu sou feliz. Ou a pessoa diz, quando eu tiver filhos, eu serei feliz. Ou a pessoa que diz, quando os meus filhos amadurecerem, crescerem, tiverem os próprios filhos deles e eu puder olhar e perceber, bem, eles estão encaminhados, eles têm a própria família deles, então ali será o estado máximo da felicidade para mim. Algumas pessoas procuram a felicidade na realização profissional. Elas investem tudo para alcançarem o sucesso em seus trabalhos, porque elas entendem ou acreditam que quando chegarem naquele lugar elas serão de fato felizes. Outras pessoas pensam que a felicidade tem a ver com dinheiro. Quantos brasileiros nesse exato momento estão sonhando acordados, pensando em como poderão ser felizes se forem premiados na tal Mega Sena da virada, que eu fiquei sabendo que está dando mais de 500 milhões, parece, esse ano. O que é isso senão a pessoa que diz, todos os problemas acabam? Porque toda a solução da vida está no dinheiro. Então, se eu tiver todo esse dinheiro, eu serei feliz. Da procura pelo sucesso nos negócios, a descoberta do cônjuge perfeito, nós estamos sempre empenhados nessa busca de alguém ou alguma coisa que nos salve. Você gosta de futebol? Como eu gosto. Até no futebol, nós manifestamos a nossa esperança por um Salvador. Eu posso falar sobre isso esse ano com muita propriedade. O seu time pode encerrar a temporada com mais derrotas do que vitórias. O seu time pode encerrar a temporada com um resultado final vergonhoso diante de tudo que ele prometeu e não cumpriu para você ao longo do ano. E aí você diz, chega. Isso faz mais mal que bem para mim. Não vou acompanhar mais. Não vejo mais jogo, não vou mais a jogo, não compro mais camisa, não quero conversar sobre o assunto. E quando alguém vier falar comigo e perguntar, mas e o Botafogo? Você faz cara feia para a pessoa saber que aquele assunto te incomoda e segue. Só que você não consegue. O time encerra a temporada mal, mas lá dentro você quer acreditar. Ano que vem vai ser diferente. Ano que vem vai ser melhor. Hoje o pessoal usa muito uma expressão, né? Seremos. Ano que vem, seremos. E aí, para incrementar esse sentimento, essa esperança salvadora, novas contratações são feitas. De repente, um jovem talento surge. Você fala, onde estava esse menino de 17 anos que ninguém sabia da existência e agora está resolvendo as partidas? Tem gente que precipitadamente faz música para um jovem assim, não pode, tem que aprender com a lição, dizer que o menino joga bola, olha o drible que ele tem, queima o filme da pessoa e não vai muito bem. Mas fato é que isso reacende as esperanças por títulos e por glórias no coração da torcida. Que esperança é essa, senão uma esperança salvadora? Uma expectativa salvadora. O desejo de que aquela sua paixão pelo futebol encontre seu sentido máximo na felicidade da retribuição da sua torcida ao conquistar um título. A glória que brilhou nos campos ao redor de Belém naquela noite anunciou a vinda de um Salvador que era capaz de executar a tarefa que nenhum outro ser humano e nenhuma outra coisa jamais poderá fazer. É por isso que o anjo diz, não tenham medo, eu trago para vocês uma grande notícia, uma ótima notícia de grande alegria para vocês e para todo o mundo. O Salvador, e não um Salvador. O Salvador, e não uma nova tentativa de salvação e sentido para a vida. O Salvador nasceu hoje em Belém, a cidade do rei Davi. Timothy Keller escreveu um livro, alguns anos atrás, sobre o Natal, e num trecho do livro ele diz o seguinte, o mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal. Nada
na minha vida e no mundo que eu vivo, pode trazer essa plena salvação que eu procuro. E a notícia do Natal é essa. Por isso o Salvador veio. Porque por mais que eu me empenhe, por mais que eu tenha um casamento maravilhoso, por mais que eu tenha filhos amáveis, por mais que eu tenha um trabalho que me alegra, por mais que eu tenha condições econômicas acima da maioria das demais pessoas que vivem ao meu redor, por mais que eu olhe e veja que há uma projeção, uma expectativa de vida longa e saudável para mim e para os meus, por mais que tudo isso aconteça, eu ainda me sentirei inseguro, como se algo faltasse. Como se eu tivesse a certeza real de que não há em mim mesmo todas as condições e recursos para garantir as coisas que me podem dar a felicidade e o sentido para a própria vida. É por isso que o Salvador veio. O mundo não pode salvar a si mesmo. Então o Salvador veio. Aquele que pode nos salvar, nos proteger, encher a nossa existência de beleza, sentido e alegria, veio ao mundo como um frágil bebê e foi colocado numa manjedoura em Belém. Tem um contraste aqui impressionante, porque o anúncio é feito por anjos que cantam e por uma glória que transforma a noite em dia. Mas o sinal, porque o anjo diz, o sinal que vocês vão ver é, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Um lugar para se colocar os filhotes dos animais. Panos simples, envolvendo o Rei do Universo. Aquele que transformaria a história do mundo e a história pessoal de todas as pessoas que com ele tiveram e têm um encontro, estava chegando ao mundo não com a pompa de um rei, não num palácio de ouro, mas envolto em panos simples, e porque não havia hospedaria para ele nascer, ele foi levado a uma estrebaria, o lugar onde se alimentam os animais, e colocado numa manjedoura, o lugar onde se deitam os filhotes. Mas veja, o recém-nascido Salvador, e o anúncio é bom porque o Salvador veio, é também chamado de Cristo, o Senhor. É que hoje, a boa notícia é que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Para aqueles pastores atônitos com tudo que estavam vendo e ouvindo, esses títulos tinham muito sentido. Cristo e Senhor. Esse Salvador é o Cristo, ou seja, ele é o longamente esperado Messias de Israel. Todo judeu conhecia bem a promessa de Deus de que um dia o Messias, o ungido do Senhor, viria para libertar Israel da mão de seus opressores, viria para salvar o seu povo Israel, livrá-lo de sua própria perdição, livrar Israel de si mesmo e de seus algozes. E por séculos e séculos os profetas profetizaram ao povo de Israel que a esperança messiânica não deveria ser apagada do coração deles. Eles deveriam continuar caminhando obedientemente diante do Senhor, aguardando que o seu Cristo viria, o seu Messias viria. E agora aqueles pastores simples, homens comuns, estavam recebendo em primeira mão a notícia de que esse dia tão esperado havia chegado. Então você imagine, é uma visão celestial, é uma visão gloriosa, é um anúncio fantástico, é a notícia maravilhosa de que o Salvador que dá sentido à vida veio e que esse Salvador é o Cristo, é o Messias. No coração daqueles homens era como se eles pensassem, tudo que meu pai, meus avós, meus bisavós, nossas gerações anteriores tanto aguardaram, tanto esperaram, tanto ansiaram, nós aqui nessa noite simples em Belém, cuidando de bichos, estamos ouvindo que o dia chegou. Deus cumpriu a sua promessa ao seu povo, o Messias veio. Mas há um outro título. Esse Salvador Messias
também é o Senhor. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha que interessante, ele não somente salvará o seu povo, como também será o seu rei, o seu soberano. É isso que significa Senhor, Kyrios, no grego. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Por isso é tão incrível você pensar que o Rei soberano do universo estava chegando ao mundo, deitado numa manjedoura envolto em panos simples, dizendo talvez a você e a mim e a todo o mundo que associa glória com pompa, que no reino desse rei as coisas funcionam de modo diferente. Esse foi o rei que esvaziou-se de sua glória celestial para se tornar como um de nós. E Paulo, quando escreve sobre ele, diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo como Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, não levou o ser igual a Deus como algo que ele deveria apegar-se, antes esvaziou-se de sua glória e foi encontrado em forma humana, em forma de servo, e como servo viveu e foi obediente até a morte e morte de cruz. E o texto continua e você sabe, pelo que o Pai o exaltou, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor. Algumas versões mais antigas da Bíblia, nesse texto que nós estamos lendo de Lucas, trazem a declaração do anjo da seguinte maneira: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu acho essa expressão lindíssima e lamento o fato dela não estar presente na NVI, porque ela está presente no original grego do Novo Testamento. Hoje vos nasceu na cidade de Davi, ou seja, significa que o anjo estava dizendo para aqueles homens: hoje nasceu para vocês. Hoje nasceu para vocês na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então preste atenção nisso, por favor. Quando um anjo do céu aparece para trazer um anúncio de Deus ao mundo, quando um anjo dos céus aparece para trazer uma mensagem de Deus a esse mundo que você e eu vivemos, ele não pronuncia um julgamento, ele não pronuncia um juízo. Por isso o anjo diz: não tenham medo. O que ele faz é uma declaração de dádiva, um presente. O rei recém-nascido nasceu para vocês. O Salvador recém-nascido nasceu para vocês. Você consegue perceber o impacto e a beleza disso? Por que aqueles homens temeram? Muito provavelmente pelo mesmo motivo que faria você e eu temermos. Porque quando você tem a certeza que está na presença imediata e manifesta do próprio Deus, você se apavora porque talvez pela primeira vez ou numa das raras vezes em sua vida, você olhou para você mesmo como você é. E não tentando se achar melhor ou superior às outras pessoas. Você olhou para quem você é diante do santo. E aí sabe o que você e eu pensamos? O que Isaías pensou quando, ao entrar no templo, livro de Isaías no capítulo 6 diz isso, ele contempla a glória de Deus e então ele diz: ai de mim que vou morrer, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. O mais interessante é que um capítulo antes, o capítulo inteiro, o capítulo 5 do livro de Isaías, é Isaías pronunciando juízo àqueles que estão desviados de Deus. E ele diz: ai de vós que fazem isso, ai de vós que praticais estas coisas, ai de vós outros que fazem de tal maneira.
Só que quando ele se depara com o próprio Deus, ele diz: ai de mim. Por que esses homens no campo temeram? Porque diante da presença manifesta de Deus, eles não iam conseguir tirar onda. Eles pensaram que era chegado o dia do fim, era o dia do juízo. E o que é espantoso, queridos, é que quando Deus se manifesta de modo mais glorioso na vida desses homens, não é trazendo um juízo, mas dando um presente. Você entende por que os cristãos chamam o Natal de o presente de Deus ao mundo? Você entende por que a gente tem uma tradição, um hábito de escolher essa época do ano para trocar presentes? Eu sei que essas coisas elas ficaram perdidas dentro da cultura de consumo que a gente está inserido. Não, a gente troca presente porque é a fase do ano que muitas pessoas recebem um 13º salário, aqueles que são empregados, e então tem todo o apelo comercial, desde a Black Friday de novembro, e as crianças pedem, e os primos pedem, e os sobrinhos pedem, e os tios esperam, e é de bom tom que a gente troque os presentes, e a gente vai achando que é apenas uma tradição da nossa cultura. Isso tem origem associada ao Natal com o fato de que o Natal declara a entrega do maior presente de Deus ao mundo, o seu próprio Filho, o Salvador. Por isso o anjo diz: hoje vos nasceu na cidade de Belém, na cidade de Davi, o Rei. Essa é a grande e maravilhosa notícia de Natal. Natal significa esperança para o mundo, apesar dos seus intermináveis problemas, porque há um Rei que é soberano sobre tudo e sobre todos, e que não está sob os problemas, mas reina acima dos problemas. Então, Natal é uma lembrança de esperança ao mundo. Há um soberano que pisou no nosso chão, que se fez conhecido, que chamou homens e mulheres para andarem com ele e continua chamando homens e mulheres de todo tempo, toda cultura e de qualquer parte, para que ouçam o seu chamado e andem com ele, e ele garante que lhes será um rei soberano, cuidando de todas as coisas. Então, o Natal é esperança para o mundo, mas o Natal também significa esperança para você e para mim, apesar de todas as nossas falhas intermináveis. É esperança para um mundo com seus problemas intermináveis, mas é esperança para você e para mim com todas as nossas falhas intermináveis, porque esse que é rei é também o Salvador. Ele não é um Salvador, ele é o Salvador, o único que pode realmente nos redimir, o único que pode realmente arrancar de nós qualquer sentimento de pavor quando nos virmos diante da presença de Deus. E veja, talvez você diga: Roberto, eu não desejo e acredito até que nunca verei um anjo dos céus aparecendo para mim, um coral de anjos cantando bem diante de mim, eu não tenho ansiedade por essa experiência, eu não desejo vivê-la. Você pode não querer vivê-la, mas há de chegar um dia em que você comparecerá diante do Todo-Poderoso que te criou para prestar contas de sua própria vida. E a única maneira de você não ser tomado de pânico e pavor é tendo sujeitado a sua vida e entregue seu coração a este Salvador que nasceu para nós. E naquele dia, você não vai ouvir de um anjo: não tenha medo porque a notícia é boa. Você vai ouvir de Cristo: não tenha medo porque você é meu, porque você é minha. E essa presença gloriosa agora é a presença para que você entre e desfrute, não para que você tema e fuja. Por isso o Natal é mais do que mesa farta, e o Natal é mais do que a casa cheia para os discípulos de Jesus. Natal é a lembrança de que há grande alegria em nós, como o anjo anunciou aos pastores no campo, por causa da preciosa notícia do Evangelho, de que o Salvador, Rei, Senhor, nasceu para nós, como uma dádiva de Deus. O Natal também nos lembra que apenas em Jesus, somente em Jesus, nós encontramos a segurança, a alegria e a satisfação que precisamos para agora e para toda a eternidade. Apenas nele, apenas no Salvador. Eu espero que, como diz a canção tão conhecida de Natal,
você tenha uma noite feliz hoje. Uma noite de paz, uma noite de amor. Que o seu coração esteja alegre nesse Natal. Que você desfrute da felicidade de dar presentes, de receber presentes, mas que você não esqueça. Que você não entre nessa grande multidão de pessoas que esquecem, que não sabem que o sentido maior do Natal está naquele evento acontecido na simples cidade de Belém. E que as nossas decorações natalinas são apenas um singelo sinal. Jesus, o Salvador, Rei e Senhor, nasceu para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Obrigado porque o Senhor mudou a nossa história. Obrigado porque o nosso coração é novo. Obrigado porque o Seu amor nos deu segurança. Obrigado porque não tememos a manifestação divina, porque não contamos com os nossos méritos espirituais ou morais para nos apresentar diante de Deus, mas olhamos para a cruz e nos lembramos que naquele lugar em que o Senhor morreu, uma morte tão vergonhosa, porque se a Tua manjedoura, Senhor, é uma manjedoura humilde, a Tua cruz é uma cruz de vergonha aos olhos humanos. O Senhor assumiu a vergonha dos nossos pecados como sendo sua. E nos ofereceu os seus méritos, o seu perdão, a sua graça, de modo que não tememos estar na presença do Santo Deus, antes o chamamos agora de Pai, por causa da obra bendita do Filho que nos nasceu. Obrigado, Senhor. Que nesse domingo, que celebraremos o Natal, que no dia de amanhã, que celebraremos o Natal, que o nosso coração não se esqueça da maior e principal notícia que essa data carrega, e que isso seja motivo de grande alegria e gratidão no nosso coração. E que aquele que de alguma maneira ainda vê na vida a profunda necessidade de algo que traga sentido, felicidade e completude, já tenha tentado em tantas coisas, relações, pessoas, no entanto, sem achar, que nesse dia essa pessoa encontre o gracioso convite do Teu amor, Senhor, e que o coração desse amigo, dessa amiga, dessa pessoa querida, se torne como uma manjedoura em que Cristo nasce e muda todas as coisas para sempre, de dentro para fora. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a quem celebramos no Natal, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós no dia de hoje e para todo sempre. Amém e amém.